beleza? Como vocês podem ver, nós preparamos um espaço muito legal para receber vocês aqui hoje. Vocês estão preparados para louvar ao Senhor? E vamos começar cantando sobre como Deus nos conhece tão bem. Ele conhece os nossos pensamentos mais profundos e os desejos que a gente ainda nem conhece. Não importa o que a gente fizer, não tem como se esconder do Senhor. É verdade. Vamos cantar? Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho. Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir. Não dá. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Eu queria que todas as crianças conhecessem esse amigo sem igual. Às vezes eu fico pensando em quantas crianças no mundo ainda não conhecem o amor de Jesus. Pois é, mas para pregarmos o Evangelho para todo o mundo, precisamos de pessoas que estejam dedicadas a este chamado. Precisamos de pessoas que vão para outros países para poder falar dessas boas novas. Mas também podemos ter pessoas aqui que pregam para os seus vizinhos.
Todo mundo pode ser missionário. Basta apenas dizer, eis-me aqui, eu vou. Eu vou! E vocês, crianças? Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como
Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por ser esse amigo sem igual. Obrigada por sempre nos cercar com seu grande amor. Nos dê coragem para aceitar o chamado missionário e dizer, eis-me aqui, eu vou. Nos ajude a pregar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem aí, galerinha, que a aula já vai começar, hein? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu estava com muitas saudades e eu estou tão feliz de estar aqui, podendo contar essa história. A tia Heloísa falou na última aula sobre um homem que tinha superpoderes. Vocês lembram disso? Um homem que podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Já pensou nisso? Então, eu vim aqui contar essa história. Quer vir comigo? Então, vamos lá. Clarence Jones, ele nasceu na cidade de Duluth, no estado de Minnesota. E quando ele tinha 6 anos de idade, ele se mudou com seus pais para Chicago. Ele morava num prédio, num apartamento, no subsolo, muitos níveis abaixo da rua. E por causa disso, ele se sentia muito envergonhado. O pai de Clarence era zelador desse prédio. E também, junto com a sua mãe, eles eram oficiais do Exército da Salvação. Você já ouviu falar sobre esse exército? Você sabe o que o Exército da Salvação faz? Eles falam sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, as boas novas para as pessoas. E eu vou contar para você um pouquinho sobre isso. Deus criou este mundo perfeito, maravilhoso, para mim e para você. Já imaginou? Este mundo não tinha pecado, era lindo, era maravilhoso. E essa cor me lembra o sol, lindo que Deus criou, e também me lembra as ruas de ouro lá no céu. E lá quando Deus criou Adão e Eva, vocês lembram dessa história? Eles tinham um relacionamento de amizade perfeita com Adão e Eva. Mas um dia, vocês lembram disso? Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. E então, a partir daquele momento, o pecado entrou nesse mundo maravilhoso que Deus criou, manchando, trazendo tristeza, trazendo a morte. Mas Deus, que nos ama infinitamente, Ele não quer ficar separado da gente, porque o pecado faz isso. Ele nos deixa separados de Deus. E Deus não quer isso. Por isso, Ele bolou um plano especial. E sabe qual foi este plano? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aquele único que não tem pecado, seu perfeito Filho. E Jesus veio então, ele nasceu como um bebezinho, assim como eu, como você, e ele cresceu. E quando ele virou adulto, ele escolheu voluntariamente dar a vida dele lá na cruz, derramando o sangue dele, porque só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado, nos limpar dos nossos pecados. E então Jesus morreu lá na cruz, levando todo o castigo que eu e você merecíamos, para nos perdoar e nos dar a salvação, a vida eterna com Deus lá no céu, para sempre. E então, quando você convida Jesus para ser o seu Salvador, quando você reconhece que você tem pecado, sabe, pecado é tudo aquilo que você fala, que você faz, que você pensa, que não agrada a Deus. E esse pecado faz a gente ficar separado. Mas quando você confia em Jesus, você fala para Ele que você acredita que Ele morreu lá na cruz e derramou o sangue dele para perdoar o seu pecado e convida Jesus para ser o seu Salvador, Ele transforma o seu coração. Ele limpa o seu coração de todo o pecado e te dá a salvação. É isso que o Exército da Salvação fazia. E os pais de Clarence Jones, então, eles eram oficiais desse exército. Eles tocavam na banda, lá na esquina, onde Clarence morava. E Clarence tinha 6 anos e ele queria muito ir lá para o ensaio da banda. Mas os pais de Clarence achavam que ele ainda era muito pequeno. Mas quando Clarence fez 12 anos, finalmente os pais
permitiram que ele fosse lá para o ensaio. Quando Clarence chegou lá no salão para o ensaio, o pai dele pegou uma trompa, mi bemol maior, e colocou nas mãos dele. Os olhos dele brilharam de emoção. E então, sem ter nunca tocado nenhum instrumento na vida dele, ele pegou essa trompa e tocou junto com todos os outros integrantes. Foi uma emoção. Bom, uma noite o trombonista faltou. E aí, quem pegou o trombone para tocar? Clarence. Clarence pegou, tocou todas as músicas e as pessoas ali, os amigos dos pais de Clarence, ficaram então surpresos. Como ele poderia tocar se ele nunca ter tido nenhuma lição? Um dia, o vizinho de Clarence convidou o pai de Clarence e o Clarence para tocar na igreja Moody. Lá estava tendo um evangelista que estava contando a mensagem da salvação para as pessoas. Ele chegou e falou assim: vocês podiam se juntar com a nossa banda, vocês tocam tão bem. O que vocês acham? Mais de 5.000 pessoas têm ido todas as noites. Clarence não precisou pensar 2 vezes antes de aceitar o convite. Então, depois de algumas noites tocando lá, Clarence aconteceu uma coisa. Ele ouviu o pregador falando que todas as pessoas quebraram a lei de Deus e por isso elas precisam ser salvas. Naquele dia, Clarence então entendeu de verdade a mensagem da salvação. E ele então entendeu que o único caminho para chegar no céu era acreditar que Jesus tinha morrido para salvar ele dos seus pecados, né, e que ele precisava pedir para Jesus ser o seu Salvador. Mas o que será que as pessoas iriam pensar? Ele estava tocando algumas noites e as pessoas iam pensar: nossa, ele é um músico e ainda não é cristão. Mas Clarence, não estava nem aí para o que as pessoas iam pensar. Na mesma hora, ele levantou e foi lá na frente fazer a oração. E lá ele se sentiu tão bem, ele convidou Jesus para ser o salvador da vida dele. Quando terminou o culto, Clarence procurou a saída mais próxima e quando ele já estava saindo, um cara bem grandão, parecia um lutador, parou Clarence na porta e falou: ei, eu acho que eu te vi lá na frente orando, fazendo a oração. Onde você vai? Clarence respondeu: uai, eu já fui salvo, não tenho mais nada para fazer aqui. Aí ele: ah é? Você já foi salvo? Então me prova. Se você acordar amanhã se sentindo miserável, você ainda continuará sendo salvo? Clarence parou e falou: eu não sei. Então, esse rapaz levou Clarence para um cantinho do salão que estava mais calmo e começou a mostrar na Bíblia para Clarence versículos que prometiam a salvação para aqueles que já tinham convidado Jesus para ser o seu Salvador. Ele deve ter citado, por exemplo, versículos como este aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou então, ele deve ter citado esse versículo aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16:31. Ou até mesmo este aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está lá em João 1:12. E aí ele perguntou: e agora, Clarence, você tem certeza que você é salvo? Clarence falou: sim, agora eu tenho certeza, então prove. Clarence falou: eu sei porque a palavra de Deus me diz que eu sou salvo. E aí ele mostrou então alguns versículos. E ele se despediu então do seu novo amigo. Clarence continuou frequentando a igreja Moody. E 2 semanas depois, ele ouviu um missionário do Japão contar sobre o seu trabalho. E ele perguntou naquele dia se alguém ali queria entregar a vida dele para servir ao Senhor. Clarence, na mesma hora, deu um pulo para indicar, levantou para indicar que ele queria entregar a vida dele. E ele olhou então ao redor dele e ficou surpreso, porque ali havia mais de 100 adolescentes e somente ele ficou de pé.
E ele disse, eu iria a qualquer lugar por ele. Então ele saiu dali e foi se matricular num colégio cristão. Ele bateu lá no Instituto Bíblico Moody e falou, vocês têm um curso de missionário, para ser missionário? Eles falaram, sim, nós temos. E imediatamente Clarence se matriculou. Naquela época, Clarence já era um ótimo musicista. Ele já estava aprendendo a ler, a compor músicas e ele poderia tocar nessas bandas de baile e ter sido um músico muito famoso. Mas ele preferiu, ele escolheu dar as costas para a fama e para o dinheiro, para servir ao Senhor. Depois de 3 anos neste Instituto Bíblico, no Instituto Bíblico Moody, Clarence se formou com grande honra, sendo presidente da turma. E ele então viajou pelo estado da Virgínia, como evangelista e sempre a tiracolo tocando seu trombone. Quando ele voltou a Chicago, ele foi convidado para tocar no quarteto de metais. Lá em Chicago, tinha outro evangelista que estava pregando no Tabernáculo Chicago Gospel. Também era um lugar muito grande, com um lugar assim, cadeiras para mais de 5.000 pessoas. E todas as noites Clarence tocava junto com seus amigos, né, no quarteto de metais. Até que um dia ele recebeu um telefonema do prefeito, dizendo assim, eu ouvi dizer que você tem um dos melhores músicos e eu queria convidar você e o seu quarteto para tocar na nossa rádio. Agora, Chicago tem um programa de rádio. E Clarence aceitou na mesma hora. E lá foi ele para a rádio. Sabe onde ficava a rádio? Lá na cobertura da prefeitura, lá em cima. E era uma coisa meio improvisada, era uma cabana sem teto. E aí aquela barulheira do trânsito subia, o vento uivando, era muita barulheira. E o cara que estava lá mexendo na rádio falou assim, ó, quando eu der o sinal, vocês vão colocar o instrumento de vocês nesse buraco e podem tocar. E assim Clarence e os seus amigos fizeram. Mas Clarence pensou, nossa, com essa barulheira, eu espero me ouvir, né? Será que eu vou conseguir ouvir os meus amigos para a gente manter o tempo? Mas era isso que tinha. E quando o cara deu o sinal, eles começaram a tocar. E eles tocaram para o Senhor. E assim Chicago todinha podia ouvir o quarteto de metais através da rádio. Clarence tornou-se diretor do programa de rádio do Tabernáculo Gospel. Ele ficava no ar durante 14 horas todo domingo e durante a semana, 1 hora por dia, ele estava na rádio CBS. Ele era o locutor, ele era o engenheiro e muitas vezes ainda produzia as músicas que seriam tocadas. Logo, logo, as pessoas começaram a dizer, este é o melhor homem na rádio. Eu iria a qualquer lugar por ele. Lembra que Clarence tinha dito isso? Isso continuava a ser verdade na vida dele. Mas Clarence também pensava que Deus o queria ali mesmo, nos Estados Unidos, por um tempo ainda, para aprender, para ter mais experiência com a rádio. Um dia, reunido com missionários do Tibete, ele ouviu a voz de Deus. Ele entendeu que Deus estava falando com ele, através do versículo lá em Atos 8:26, e falava assim, levanta-te e vai para o lado do sul. E o Espírito Santo acrescentou ainda mais 2 palavrinhas, com rádio. Para o lado sul? Será América Central, Cuba, ou então América do Sul? Será que Venezuela? Pode ser, né? Haviam acabado de descobrir petróleo e muitos homens dos Estados Unidos estavam indo para a Venezuela. Então Clarence convidou um amigo dele, o Chet, e eles foram para a Venezuela para fazer mais pesquisas, conhecer um pouquinho mais sobre aquele país. E eles viajaram vários quilômetros, pensando e orando, onde será que Deus quer que a gente monte uma estação de rádio? Eles também pegaram canoas e viajaram para dentro das florestas, porque Clarence ficou sabendo que os povos indígenas, eles se escondiam nessas florestas e muitos estrangeiros nunca tinham visto essas pessoas. Clarence pensou, puxa, uma rádio aqui
poderia atravessar os pântanos, a selva, poderia atravessar a montanha mais alta, poderia alcançar milhares de pessoas. Depois de 7 semanas viajando lá na Venezuela, Clarence então pediu permissão para o presidente da Venezuela para construir uma estação de rádio. E a resposta foi negativo. Não. E Clarence também recebeu o não do Panamá, de Cuba, da Colômbia. Eles falaram assim: nós já temos a nossa própria religião, não precisamos da religião de vocês. Clarence e seus amigos missionários, eles podem até ter se sentido desencorajados, mas eles permaneceram em oração e pedindo a Deus que mostrasse onde Ele queria que eles montassem uma estação de rádio. E aconteceu que eles começaram a pensar então num país pequenininho chamado Equador. E foi para lá. Mas os engenheiros do rádio falavam assim: fique longe do Equador, fique longe de Quito, que era a cidade para onde Clarence estava pensando em ir. Lá, uma rádio não pode ser bem sintonizada. Quito ficava numa montanha, 2.800 metros de altura. Mas Deus pensava diferente e Ele queria Clarence exatamente lá, na vila de Quito. Clarence montou o seu estúdio num antigo celeiro de ovelhas, pertinho de um chalé inglês bem bonito, onde ele e a sua esposa deveriam viver. E ele usou então um transmissor bem pequenininho de 200 watts para fazer a transmissão e colocou o nome da estação de HCJB. São as siglas de algumas palavras em inglês que em português significa anunciando as bênçãos de Jesus Cristo. Quando Clarence olhou para o celeiro, olhando para as paredes feitas de barro, ele pensou: puxa, aqui é um bom lugar para a gente fazer a transmissão. Afinal de contas, Jesus nasceu numa estrebaria. E aqui, a partir daqui, nós vamos contar ao mundo que o Cordeiro de Deus morreu para tirar o pecado do mundo. Mas lá no Equador só haviam 13 aparelhos de rádio, muito pouco. Mas mesmo assim, a cidade mais importante do Equador ouviu a primeira transmissão no rádio. 13 aparelhos. Aí, Clarence ficou pensando: milhares de pessoas precisam ouvir o Evangelho, como é que eu vou fazer? E ele encontrou, na cidade de Guayaquil, 2 homens de negócios cristãos que toparam, fizeram um acordo com Clarence de vender aparelhos de rádio por um preço mais em conta. E assim foi. As pessoas começaram a comprar esses aparelhos e começaram a ouvir os rádios. Elas gostavam de ouvir música espanhola, elas gostavam de ouvir novelas, lições de inglês, programas de aconselhamento. E aos pouquinhos, eles começaram a receber cartas de pessoas que tinham ouvido a mensagem da salvação e que tinham entregado a vida a Cristo. Mas essas pessoas eram as pessoas ricas que podiam comprar o rádio. Mas Clarence também queria alcançar as pessoas pobres. O que fazer? Como fazer para essas pessoas ouvirem os programas? Deus deseja que todos, ricos, pobres, fracos, fortes, pessoas de todas as raças, recebam o presente da salvação. Clarence sabia disso, por isso ele pediu ajuda a Deus. E Deus deu a ele uma ideia, então, maravilhosa, que nós só vamos descobrir no domingo, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele um dia fez o Evangelho chegar até nós, tá bom? Vamos lá, abaixa sua cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor fez o Evangelho chegar até nós. E por causa disso, Pai, nós podemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e receber o presente da salvação. Muito obrigada. No nome de Jesus. Amém. Bem, crianças, eu espero vocês no domingo de manhã para a gente continuar essa história maravilhosa, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.